Meus queridos irmãos e irmãs, como no início eu mencionei, a alegria de podermos estar celebrando, já em preparação, a grande festa do padroeiro desta cidade, desta paróquia, Santo Antônio. Santo Antônio, acho que vocês já escutam muito, e é bom sempre repetir porque fica na memória, aquilo que a gente repete fica na memória. Santo Antônio é chamado o homem da palavra. Vocês sabem também que ele era franciscano, se tornou um franciscano. E por isso São Francisco de Assis colocou Antônio para pregar, para os frades, para o povo. E é interessante que ele era o homem da palavra, mas da palavra em vida, não da palavra simplesmente falando. E por isso que tem uma frase dele muito fantástica, muito bonita, que deve ficar em nossos corações e em nossas vidas. Santo Antônio dizia muito essa frase: as palavras convencem, os exemplos arrastam. Por que ele tinha consciência disso? Porque ele bebeu da fonte franciscana, São Francisco. São Francisco dizia: olha, meus filhos, pregue o evangelho, se necessário, use as palavras. Veja, a palavra ajuda, mas às vezes ela atrapalha. O exemplo convence, ele arrasta. Isso fez Antônio. Por isso nós estamos celebrando aqui, pedindo a intercessão dele, para que a gente possa também, como cristãos, povo de Deus, possa viver essa experiência de Antônio. Os santos foram pessoas que deixaram para nós exemplo de vida, e por isso eles nos apontam para Cristo. Nós temos muita clareza de que nós não adoramos santo, nós veneramos pelo exemplo de vida que eles fizeram. Nós podemos citar tantos outros. Daí a gente entender, a palavra de hoje parece que é muito, caiu justamente para essa reflexão minha, porque Eclesiástico está falando justamente de um elogio aos antepassados, aos exemplos. Vocês viram ontem, Eclesiástico estava falando de quê? Do elogio à criação do Senhor. E hoje ele fala do elogio aos antepassados, aos exemplos, porque foi este povo que construiu a história de Israel. Então o passado, a descendência que foi construída, muitos foram esquecidos, mas aqueles que deixaram o exemplo de vida, formou-se o povo de Deus. Veja como os exemplos são importantes para a nossa vida, e tem tudo a ver com a vida de Antônio, com a vida também de Francisco de Assis, que ele se tornou franciscano, porque ele se apaixonou pela vida, quando ele viu os frades indo para uma missão, lá morreram alguns, e ele disse: esta vida que eu quero. Foi o exemplo daqueles frades que convenceu Antônio a se aproximar mais, é tão que ele desejou ser mártir. Isso aqui é importante para nós, meus queridos irmãos e irmãs, esse elogio que o autor faz aos homens. Nós vivemos no mundo do relativismo, infelizmente, tudo se relativiza. A gente vive num mundo e que parece, a gente pode até observar a mãe às vezes quando dava um conselho, um exemplo: ah, isso é coisa do passado, olha, coisa do passado, mas pode nortear o nosso presente. Tenha cuidado com isso. Ah, isso é coisa retrógrada. A gente vai relativizando. Por isso a gente vai perdendo a essência. E aqui a palavra está dizendo para nós: tem pessoas que não deixaram herança por neto, por filho, que não tinha. O que é herança? É triste quando a gente vê alguém, as pessoas, com questão de herança, com bens. Pai preocupado em deixar carro ou casa. A herança que a gente tem que deixar para os filhos é o exemplo de vida. É o exemplo que dá o sustento, a fortaleza para a gente dizer assim: olha, minha mãezinha dizia isso, meu paizinho dizia isso. Isso são exemplos que ficam para os antepassados, são a descendência. Os santos fizeram isso. Se a gente for ler a história de todos os santos e ver o quanto que ele nos atrai e nos convoca a persistir o caminho de Jesus. Antônio fez isso na sua vida. Antônio tem um exemplo muito bonito de um homem que viveu pela caridade. Olha, esse exemplo é muito bonito. Francisco dizia uma coisa muito importante, que também tem a ver com a vida de Antônio. Ele dizia: olha, às vezes a gente quer as graças dos santos, mas a gente não quer viver o que os santos viveram. Temos cuidado com isso. Por isso que eu não concordo muito quando alguém diz assim: mais um festejo. Não, é o festejo. Por que o festejo? Porque ele tem que me convocar a uma mudança de vida. Senão a gente vai, faz uma promessa, volta, não vai, volta de novo, volta outro ano. Não, tem que ser o festejo que tem que mudar uma atitude da minha vida a partir do exemplo de Antônio. Como?
buscando as virtudes que ele viveu. Esse tema é muito importante. A mansidão e a humildade são as virtudes mais queridas aos olhos de Deus e aos homens. Isso Antônio viveu. Ele foi tão manso. Mansidão, gente, não confunda. Mansidão é serenidade, tranquilidade. É o que Cristo transmite para nós. E nós temos tantos exemplos bonitos de Antônio que a gente pode buscar. Uma das coisas que eu acho muito bonita em Antônio é a providência divina. Conta-se uma história que um dia, por isso que ele é conhecido como o Antônio do Pão, Santo Antônio do Pão dos pobres. Dizem que um dia ele estava no convento. Olha um exemplo desse para nós, viu? E aí passava pessoas pedindo pão, alimento. Na cantina, nós religiosos temos isso, tinha um superior, tem um superior entre os frades. E aí o superior disse: Antônio, não dá, que é o último pão que tem, Antônio. Não se preocupe, a providência divina, Deus nunca deixar de faltar. Diz que no outro dia chegou muitos alimentos no convento, está vendo? Não se apega a nada, se desprende e confia na providência divina. Quando a gente se apega, a gente sofre, se torna mesquinho. Antônio dava aquilo porque ele confiava na graça divina. Por isso nunca faltou. Por isso até hoje a gente, às terça-feira, tem a celebração que a gente faz a bênção dos pães e distribui. Queridos irmãos e irmãs, essa primeira leitura hoje nos convida a isso, a buscar o exemplo como nortear a nossa vida, como Antônio. Tem uma história muito bonita também de Santo Inácio, que ele diz assim: Santo Inácio foi uma pessoa muito errada, viu? Os santos não nasceram santos, se fizeram, viu, gente? E aí Santo Inácio olhou para a vida de Francisco e disse assim: se Francisco conseguiu, Antônio, por que eu não posso conseguir? É isso que nós temos que colocar como cristão. A santidade não é um privilégio e nem uma opção, é uma obrigação, porque nós cristãos devemos buscar todos os dias, pelos mandamentos, pelo que nós acreditamos, buscar a vida em santidade. E santidade não é ser melhor, é separar para buscar o diferente. Aquilo que me faz mal, eu tenho que diferenciar, ser seletivo. Isso é a busca da santidade. E é todos os dias para nós cristãos. Quem é que tira a santidade de nós? O pecado. Se eu sei que ele me estraga, me faz bem, eu tenho que lutar contra ele. Os santos fizeram isso. Os santos foram pessoas de oração, pessoas de vivência com Deus, de comunhão com Deus. Por isso que ele nos aponta a Deus, nos direciona para Deus. Antes de falar mal do nosso santo, eu costumo sempre dizer isso. Lê a história deles, para ver se às vezes essas pessoas que falam mal deles conseguem ver pelo menos a metade do que Rita viveu, do que Santa Mônica viveu, tantos outros que foram perseguidos, que sofreram com a família. Daí nós vamos entender o Santo Evangelho de hoje, que ele é muito importante para nós, o poder da oração. Vocês veem, Jesus chega no templo, o templo estava perdendo todo o sentido e os valores. A gente vê uma atitude de violência em Jesus. E aí nós podemos nos perguntar, como é que Jesus chega derrubando tudo? Aí a pergunta que vem para nós: Jesus não é amor, como é que ele faz isso? Amor não compactua com erro. Amor não compactua com troca. Amor não compactua com venda. Amor é doação, é entrega. Quando o templo de Deus estava passando a ser lugar de venda, de troca, estava perdendo sentido. A casa do Senhor deve ser purificada. E como é que é purificada? Orientando. E por isso Jesus taca a chibata. Jesus derruba tudo, porque eles estavam perdendo a sacralidade do sentido do templo do Senhor. E por isso o Evangelho depois termina nos mostrando também o poder da oração. Duas coisas importantes para nós hoje, que isso tem muito a ver com a vida dos santos. O nosso templo, quando se fala aqui, não é só o físico, é importante o templo. Nós devemos ter o respeito pela casa do Senhor. Às vezes a gente diz assim: fulano está vendendo isso e aquilo. E às vezes pelo nosso modo de se vestir, às vezes pelo comportamento dentro da casa do Senhor. Às vezes quando o padre diz isso, diz: o padre é moralista. Não, não é isso não é moralismo não. É questão de respeito. A gente tem que separar o templo da casa do Senhor de um shopping, de uma praia. Tem gente que não sabe separar isso não. Aí infelizmente quando sai da igreja católica e entra na outra, Ave Maria, é uma roupa comprida, tudo comprido. E no católico não. A gente não está com moralismo, mas está dizendo: olha, a casa do Senhor precisa de respeito pelo modo de agir, pelo modo de se vestir. Porque às vezes a gente vai buscando justificativa, relativando tudo. Mas Deus vê o coração. Tem que ter essa desculpa, né? Mas a gente precisa interiorizar também o externo para a nossa vida. É isso que Deus quer de nós.
E aí também o templo espiritual, que é o nosso templo, o nosso coração. Vocês sabem que Paulo diz isso. O nosso corpo, a nossa vida é templo do Espírito Santo. Então, não pode ser vendido. Não pode ser trocado. Lembra o que eu estou dizendo? Amor não se troca. Amor não se vende. Amor se doa, amor se entrega. Por isso que o mundo está desse jeito aí, ó, perdendo o sentido de amor. Porque se coloca amor como sentimento, como troca, como interesse. Amor não é isso. Amor é o que Cristo fez por nós. Ele se doou, se entregou e não quis recompensa. É o que uma mãe faz pelo filho, não é isso? A mãe ama incondicionalmente o filho. Ela não quer troca. Porque está ligado a ela. Deus também a nós. Portanto, nós também precisamos cuidar do nosso templo chamado corpo, que é templo do Espírito Santo. Não deixa que ninguém invada seu corpo. Não deixa que ninguém possa denegrir o seu corpo, que é templo. Infelizmente, a gente vive numa sociedade em que o corpo está se tornando objeto. Infelizmente. É triste. Um mero objeto de prazer, às vezes. É uma sacralidade. Se eu não amo, se eu não protejo, o outro invade e faz o que quer. E eu tenho o poder de dar esse respeito a mim. Porque foi Deus que me concedeu. É sacralidade. E assim, outra mensagem importante para nós do Evangelho é o poder da oração, meus queridos irmãos e irmãs. Como Jesus nos fala no Evangelho de hoje. Por isso eu vos digo, em verdade vos digo, se alguém disser a esta montanha, levanta-te, atira no mar, e não duvida no seu coração, mas acreditar que isso vai acontecer. Tudo o que pediste na oração, acreditais que o recebeste, e assim será. São Bernardo, se eu não me engano, ele dizia uma frase muito bonita. A única arma que um cristão deve usar é a oração. Gente, a oração tem um poder de transformação. A oração tem um poder que a própria palavra diz. Se tu dizer essa montanha, saia daqui. Mas isso aqui é algo simbólico, viu? Ela transforma. Agora a gente tem que ter paciência na oração. O problema é que a gente pede hoje e quer receber amanhã. Gente, vocês sabem quantos anos Santa Mônica rezou pelo filho? Vocês sabem? 33 anos. Eu sempre digo, ainda tinha umas vizinhas, que sempre tem aquelas vizinhas que não acreditam mais em nada. Mulher, desiste, esse teu filho não tem mais jeito. Para a mãe tem, porque mãe confia em Deus. Mãe não está preocupada com o tempo e com o ano, ela está preocupada com o amor, que ela tem um filho e a mudança. E o que ela dizia? Antes de eu morrer, eu vou ver meu filho cristão. O que foi que aconteceu? Antes dela morrer, o filho se tornou cristão. Santo Agostinho. Ô homem errado. Deu dor de cabeça para a mãe, mas se tornou um grande santo da igreja. Está vendo como a oração tem um poder de transformação? O problema é que a gente reza hoje, padre, já rezei, já pedi, não sei o que é que eu faço mais. Se ajoelhe e confie mais. Porque o diabo quer fazer isso com a nossa vida, ele quer que a gente desiste. Quem é de Deus não desiste, persiste. Eu costumo dizer muito para as pessoas, ainda hoje eu disse dentro do carro, mal não prevalece na nossa vida quando a gente se ajoelha e entrega nas mãos de Deus. Ele dura pouco tempo, mas um dia a derrota vem. Porque quem como Deus? Ninguém. E por isso foi o que fez a vida de Santo Agostinho ser transformado, foi a mãe rezando. Eu costumo dizer isso muito para o filho. Olha, meu filho, quem está te segurando em pé às vezes é a mãezinha de joelho. Foi a oração que conseguiu Santa Rita mudar o coração de um homem terrível. Ela morou 17, 18 anos com o marido. Homem ruim. Vocês imaginaram um homem ruim, vocês podem pensar. Os filhos seguiram o pai. Está vendo os exemplos? O que aconteceu? Tinha muita gente que dizia, deixa este homem, separa, isso é a coisa ruim. Ela, eu vou conseguir. E ela rezou. Você sabe o que ela conseguiu? A conversão do marido e dos 2 filhos. Meus queridos irmãos, eu termino minha homilia com essa mensagem a todos nós. Se você quer transformação, nunca desiste do poder da oração. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.